Desde o começo de House of the Dragon, muito se comparava e comentava os acontecimentos da série com os acontecimentos do livro Fogo e Sangue, que é este livro aqui. O livro que contém a Dança dos Dragões, que está sendo adaptado agora em live action na série. Muita gente discordando de alguns acontecimentos, falando que estavam inventando coisas, justificando algumas coisas diferentes dos livros. E o vídeo de hoje é justamente uma comparação de eventos-chave da primeira temporada de House of the Dragon com o que acontece nos livros nestes mesmos eventos. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente comparar o que aconteceu no livro Fogo e Sangue com o que aconteceu em House of the Dragon. E pra fazer isso, a gente vai usar 3 eventos-chave, tá? Pra gente comparar. E eu já adianto pra vocês, faz sentido sim. Tudo faz sentido o que a gente vai falar aqui. E se você discorda disso, fica aqui que eu certamente vou mudar a sua opinião até o final do vídeo. E se você começou esse vídeo discordando e depois de ver tudo que eu vou falar aqui, acabar concordando que sim, a série está bastante fiel ao livro, comenta aqui embaixo, deixa seu curtir, também se inscreve no canal e também dá uma olhadinha nas outras redes sociais da oficina, dá essa chance aí pra gente. Bom, o primeiro destes 3 acontecimentos que a gente vai citar aqui é a profecia, a canção de Gelo e Fogo, aquela canção que rege tanto as vontades da Rhaenyra quanto da Alicent por brigar pelo trono, né? Essa canção que foi citada pelo Viserys para a Rhaenyra no primeiro episódio fez com que ela tivesse aquela vontade incansável de buscar o trono, mesmo achando que o fardo é pesado, mesmo em certos momentos pensando em desistir. Ela sabe que ela deve ser a rainha por um bem muito maior do que simplesmente sentar no trono de ferro e ter atualmente essa posição de liderança. E a Alicent também, em certo momento da série, a gente vê que ela já tinha desistido de colocar o Aegon como rei, mas ela escuta a canção de Gelo e Fogo, ela escuta meio naquelas, né? Inclusive a interpretação da Alicent a gente comentou nesse vídeo que tá aqui em cima, depois assistam. E ela também volta a se motivar de que não, o Aegon é que tem que ser o rei. Então antes da gente falar se a profecia tá ou não no livro, a gente tem que lembrar de uma coisinha providencial. O livro ele é narrado por 3 narradores personagens. Narrador personagem é aquele que está dentro da história. Então ele não sabe de tudo, ele não vê tudo. Ele narra ali os acontecimentos baseado em coisas que ele leu, que ele ouviu e algumas sim que ele realmente presenciou. Os narradores são o Maester Mancan, o Septão Eustace e o Bobo da Corte, o Cogumelo. Então a gente vê um Maester, um Septão e um Bobo da Corte. Vocês estão vendo algum Targaryen nesses 3 aqui? Não tem nenhum Targaryen. Isso é importante de pontuar antes da gente mostrar essa fala do Viserys aí. Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. This secret, it's been passed from king to heir since Aegon's time. Bom, nesse momento ele deixou bem claro que o conhecimento da canção de Gelo e Fogo é algo exclusivo até dentro dos Targaryen. Só o rei sabe disso e ele passa para o herdeiro no momento em que esse herdeiro é escolhido, né? Não é assim, agora o meu herdeiro é o Daemon, vou contar para ele. Putz, nasceu um filho meu, o Daemon já sabe, mas eu vou contar pro meu filho. Não. O Viserys só contou a Rhaenyra quando ele teve certeza que seria ela a herdeira dele, né? E a gente vê no episódio 10 de House of the Dragon que o Daemon não sabia dessa canção. Tanto que quando a Rhaenyra fala pra ele, ele fica muito puto, porque ele percebe que o Viserys nunca cogitou ele para ser rei. Nunca cogitou deixar o trono ali para o Daemon e isso deixou ele enfurecido. Então, vivo na série agora, nós temos alguns Targaryen, muitos Targaryen estão vivos neste momento na série. Só que apenas a Rhaenyra, e agora o Daemon, né, que ela contou, mas não contou em detalhes, sabe da canção de Gelo e Fogo. A Rhaenys não sabe, o Aegon não sabe, o Aemond não sabe, ninguém ali sabe, só a Rhaenyra. Então, como é que um Maester, um Septão ou um Bobo da Corte saberiam de algo que só a Rhaenyra sabe e que foi passado dela, em extremo segredo, pelo Viserys, uma tradição Targaryen de passar esse segredo de rei para herdeiro. Não é algo que muitas pessoas sabem, é algo extremamente exclusivo e passado de forma extremamente cuidadosa. Ele não está no livro porque o livro é narrado por outros personagens que não tinham como saber disso. Agora, ele reger as motivações de Rhaenyra e Alicent faz muito sentido sim, porque elas tinham uma vontade por aquilo que às vezes não se justificava nas ações e atitudes delas, né, por estarem buscando simplesmente poder, e isso a gente está vendo aqui na série muito bem, algo que também é retratado nos livros. Agora a gente vai para o segundo grande evento aí, que está nos livros e que muita gente reclamou que mudou. Não mudou, e é a morte, a suposta morte do Laenor Velaryon, o marido, o primeiro marido aí da Rhaenyra, né? A gente vê que o Daemon, ele armou a morte
do Laenor, junto com o Sir Cole, né, que nos livros também é o grande suspeito dessa morte aí do Laenor. E a gente descobre no final do episódio ali que o Laenor supostamente morre, que ele não morreu. Que o Daemon, a Rhaenyra, o Laenor e o Cole forjaram a morte do Laenor para que o Daemon pudesse casar com a Rhaenyra e para que eles dois, Cole e Laenor, pudessem viver a vida deles em Essos. Inclusive a gente falou sobre uma teoria em relação a essa morte nesse vídeo aqui, depois vai para lá, mas antes aqui vamos falar de como é isso nos livros. A narração dos livros eu peguei lá na página certinho, é a página 322, ela fala o seguinte: os dois homens brigavam ruidosamente antes de as lâminas serem puxadas, contaram mercadores para Lord Velaryon. Então eles brigavam ruidosamente antes de puxarem as lâminas. O que é ruidosamente? Se você for olhar no dicionário, ruidosamente é algo estrondoso, né? Uma discussão barulhenta, uma discussão acalorada, né? É discussão. O que a gente viu na série? O Laenor e o Cole discutindo na frente de uma testemunha, porque o Daemon falou que precisava de testemunha, antes de puxarem as espadas. As testemunhas que viram eles brigando na feira de especiarias, isso mudou, né? O lugar, a feira de especiarias, e aqui é dentro do castelo de Derivamarca, mas a gente não sabe se foi num beco da feira de especiarias lá. E a prova de que haviam poucas pessoas no local é que as pessoas viram eles discutindo. Mas ninguém viu o que aconteceu depois das espadas serem puxadas. Então a aspas é exatamente essa. Os dois homens brigavam ruidosamente, discutiam, antes de as lâminas serem puxadas. Contaram mercadores para o Lord Velaryon. Ninguém contou que viu o Sir Cole perfurando o Laenor, ninguém contou nada além disso. E aí depois a gente tem uma aspas ainda mais forte. As circunstâncias do assassinato permanecem um mistério até hoje. Não havia nenhuma prova, nem na época, nem agora. Isso está na página 322 de Fogo e Sangue. Então depois você vai ler. Não há nenhuma prova, nem na época, nem agora. Entre os três narradores desse momento, desse acontecimento no livro, apenas o Cogumelo cogita que Daemon estaria envolvido, mas nenhum deles cogita que o Laenor conseguiu fugir e forjou a própria morte. O que isso significa? Significa que o Daemon é um baita de um estrategista. Ele quis forjar uma morte que não deixasse dúvida nenhuma, e ele realmente conseguiu forjar uma morte que não deixou dúvida nenhuma. Inclusive, eu tenho uma teoria envolvendo um outro personagem que ainda não apareceu na série, que é de Fogo e Sangue, que poderia ser, na verdade, o Laenor disfarçado. Eu falo dela no vídeo que eu já citei pra vocês aqui, que também tá no cardzinho, depois deem uma olhada. E agora nós chegamos no ponto ápice aí do finale, né, do season finale dessa primeira temporada, que é a luta, a discussão de Aemond e Lucerys Velaryon. Eu vi muita gente mesmo falando, estão passando pano pro Aemond, nos livros ele se vangloria, ele queria realmente matar o Lucy. E eu queria saber, gente, se você é uma das que fala isso, de onde você tirou isso? De verdade, de onde você tirou que o Aemond queria matar o Lucerys de qualquer jeito e que ele saiu se vangloriando, né? Agora a gente vai para as aspas do livro, de novo, para mostrar que tudo faz sentido e tudo está perfeitamente em sintonia. Primeiro, o Aemond e o Lucerys se encontram lá em Ponta Tempestade, no castelo do Lord Boros, e eles têm a conversa igualzinha. Primeiro vamos para essa aspas aqui, ó, a citação de como o Aemond reagiu ao ver o Lucerys indo embora. Pare, Strong, primeiro pague a dívida que tem comigo. Aemond arrancou o tapa-olho e jogou no chão para mostrar a Saphira. Arranque o próprio olho e eu deixo você ir. Serve, eu não cegaria você. O Aemond fala isso, certo? Do mesmo jeito que falou na série, igualzinho. O momento, ele arrancando a Saphira e tudo mais. I want you to put out your eye. It's payment for mine. One will serve. I would not blind you. E até tem uma das filhas do Lord Boros, uma que foi rejeitada pelo Aemond, né? Porque ele tinha lá as 5 filhas dele, o Aemond escolheu uma. Uma das 4 que sobrou ali, que foi rejeitada, falou, ele arrancou o quê? Seu olho ou seus culhões, né? Porque ela fica puta porque o Aemond fala que não mataria o Lucerys e tudo mais, e o Lucerys vai embora. E aí nisso, quando o Aemond escuta isso, ele fica puto e ele vai pro dragão dele. E aí ele sobe pro céu lá com a Vhagar e tudo mais e começa a apavorar o Lucerys. No livro, a gente vê ela provocando o Aemond e ele subindo depois do Lucerys ir embora. Depois disso, ninguém viu nada, porque só tinha os dois no céu com os 2 dragões, uma puta de uma tempestade, não dava nem pra ver de verdade o que aconteceu. E nos livros ainda temos essa citação aqui. Se houve luta, não pode ter durado muito. Arrax caiu, quebrado, e foi engolido pelas águas. O príncipe tinha 13 anos. Seu corpo nunca foi encontrado. Com a morte dele,
A guerra dos corvos e enviados e pactos de casamento acabou. A guerra de fogo e sangue começou de verdade. Então a gente percebe que até o momento da luta, né, da morte do Lucerys, a guerra estava sendo travada em corvos, enviados e pactos de casamento. Não tinha conflito armado nenhum. Ninguém sabe o que aconteceu. O corpo do Lucerys nunca foi encontrado e eles acharam pedaços do Arrax em Ponta Tempestade, né? Então entende-se realmente que a Vhagar matou em cima, eles viram os dois subindo, acharam um pedaço do Arrax embaixo e pronto, a Vhagar matou o Arrax. Aí já se interpreta que o Aemond queria, que foi proposital e tudo mais. O corpo do Lucerys nunca foi encontrado. A Vhagar comeu o Lucerys, ela engoliu o Lucerys porque ela vai bem no meio do Arrax ali, coitado. Então cai pescoço, cai asa, mas o meio, a parte que tinha mais carne mesmo ali, e que o Lucerys estava montado, foi engolida pela Vhagar, por isso que o corpo dele nunca mais foi encontrado. E para finalizar, nós temos as reações da Alicent e do Otto quando o Aemond chega, já após ele se tornar o assassino de parentes ali, né? Quando ele chega e a Alicent e o Otto descobrem que ele matou o Lucerys com a Vhagar. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa solução mostrada na série, passar pano pro Aemond. Não passa, tá? Vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, mas antes, vamos a essas aspas aqui. A Alicent diz pro Aemond o seguinte: que a mãe tem a misericórdia de todos nós, ela ficou puta. E o Otto diz o seguinte: você perdeu só um olho, como pôde ter ficado tão cego? Também ficou puto. O livro não cita a reação do Aemond. O livro não cita, não fala que ele ficou feliz. Quem ficou feliz foi o Aegon. O Aegon é um puta de um otário, a série também mostra, ele pode muito bem achar legal, achar engraçado, porque ele é maluco, né? Mas a reação do Aemond não é citada nos livros. Ele pode se vangloriar do assassinato como se ele tivesse buscado isso a todo tempo, porque ele é um rebelde, ele não vai assumir um erro desse nível, né? Talvez isso aconteça. Isso aí deve ser a primeira cena da próxima temporada, ele chegando e as pessoas lá em Porto Real descobrindo o que aconteceu. E agora, em relação a essa solução ter passado o pano pro Aemond, ela não passa pano nenhum pro Aemond. Primeiro que, vamos comparar aí os dragões com uma situação cotidiana. Se você sai pra dirigir o seu carro bêbado e mata uma pessoa, você tinha a intenção? Não. Você é culpado? É óbvio que você é culpado. Você saiu abrindo margem para esse erro, você assumiu a possibilidade disso acontecer, né? Então, quando acontece, a culpa é sua. O Aemond voou com a Vhagar, sabendo que a Vhagar é um dragão, não é um ser que você controla com a facilidade extrema, não. A relação dos dragões com os montadores é de respeito mútuo, não é de um manda, o outro obedece, tá? E então, ele subir e provocar, ele ficou provocando o Lucerys, ficou provocando o Arrax, assustando os dois filhotes, né? Ele ficou assustando os dois no céu com a Vhagar gigante atrás e irritando a Vhagar. Ela ouvia ele gritando daquela forma hostil, ela vai se irritando, ela vê os dois ali como inimigos também. E ainda teve a situação ali do Arrax tentando proteger o Lucerys soltando fogo na Vhagar, o que não ajudou em nada. Então isso está longe de passar pano pro Aemond, tá ligado? Ele continua sendo um assassino de parentes, sim, porque ele assume o risco quando ele pega a Vhagar e vai pro céu. Uma outra coisa que eu vi muita gente falando é que o domador não controla o dragão? Como que é isso? gente, a Daenerys não controlava o Drogon, né? Vocês lembram que ele fazia o que ele queria. Ele protegia ela porque ele é mãe dele, eles têm essa conexão muito forte, mas ela não mandava nele. E no primeiro episódio de House of the Dragon, Viserys fala isso aí também, ó. The idea that we control the dragons is an illusion. É uma ilusão acharmos que controlamos os dragões. É uma ilusão. Os dragões, eles não são controlados pelos Targaryen. Eles respeitam os Targaryen. É uma relação familiar, é uma relação de sangue mesmo. Uma conexão muito forte que a gente vai até explorar em outros vídeos. Mas não é uma relação de soberano e vassalo. Não é isso. Os dragões, eles têm a vontade própria. E a Vhagar já foi montada por muitos outros montadores. As relações dela mais fortes nem são com o Aemond. Ela teve uma relação certamente muito mais forte com a Visenya, por exemplo. Ela faria o que ela quisesse no momento em que o Arrax soltou fogo nela. Né? Imagina, já falei isso aqui outras vezes. Um dragão da conquista que ajudou nas guerras do Aegon Conquistador tomar um Dracarys no rosto de um dragãozinho filhote. A Vhagar tem mais de 200 anos, venceu inúmeras batalhas com a Visenya montada nela. E ver um dragãozinho daquele tamanho soltar fogo nela, ela ia deixar passar? Não ia, gente. Então, a solução não passa pano pro Aemond, tá? Ele é assassino de parentes, ele é culpado de tudo. Mostra realmente que os Targaryen não dominam os dragões. Eles têm uma relação de sangue e de reciprocidade com esses animais. E também, mais importante, mantém a coerência com isso daqui.
A série, em relação aos livros, teve pequenas mudanças do fato, por exemplo, de que a Rhaenyra não estava com a Laena na morte dela, né? De que o Daemon fala com a Rhaenyra depois do Lucy morrer por carta. No livro ele fala por uma carta porque eles não estavam em Pedra do Dragão juntos. A Rhaenyra estava lá, o Daemon estava em outro lugar. Aqui não, aqui o Daemon ele chega perto dela e dá a notícia mesmo. Mas são essas pequenas mudanças. Mudanças cruciais de eventos essenciais do livro não acontecerão, não vão acontecer. Os eventos principais da história vão ser mantidos, ou seja, a Rhaenyra e a Alicent nos livros tinham essa força de vontade por conta da canção de Gelo e Fogo, sim. Só que é algo tão secreto entre os Targaryen que não tinha como os narradores da obra saberem. Tudo que eu mostrei aqui pra vocês, eu tirei daqui de dentro, eu fui pegar as aspas exatas aqui para mostrar que realmente os acontecimentos da série, os grandes eventos, os eventos ápice aqui, eles fazem sentido com os livros, porque os livros não são narrados por um narrador observador. O narrador observador é aquele que vê de fora, de cima, que tá vendo tudo acontecer. Os livros do Martin, eles são escritos de pontos de vista de personagens, pessoas que não veem tudo, não sabem de tudo. E até aqui eles deixam bem claro, né? Os rumores apontam que tal coisa aconteceu. E é por isso que é tão bom de ler esses livros, porque a gente interpreta os acontecimentos e agora a série está mostrando alguns deles, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para se inscreverem no nosso canal, curtirem aqui e também darem uma olhadinha nas nossas outras redes sociais e nas nossas playlists de House of the Dragon, Game of Thrones e qualquer outro universo de cultura pop que você goste. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.